Hoje eu postei no grupo e o nosso tema, né? Vamos chamar de tema do nosso encontro aqui de oração no Conectados em Oração é como ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando. E essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque ter alegria quando tudo vai bem é fácil, mas ter alegria quando as coisas não estão bem é uma coisa muito difícil. E hoje no mundo a gente está vivendo um mundo cheio de problemas, de tragédias, de doença, de sofrimento, de estresse. E é nesse mundo que a gente tem que ter alegria, tá? Apesar de tudo isso, eu quero te dar uma boa notícia. Nós temos um Deus que é poderoso e que pode fazer a gente superar todas as coisas e viver uma vida cheia de alegria. Hoje a gente vai meditar em Filipenses, no capítulo 4, os versos de 4 a 7. No verso 4, Paulo fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por que Paulo fala alegre-se no Senhor? Porque tudo vem do Senhor. Hoje nós acordamos por causa da misericórdia do Senhor. Comemos porque o Senhor teve misericórdia de nós e pôde nos sustentar. A roupa que nós vestimos foi o Senhor que nos deu. Então a alegria também não é diferente. A alegria, ela é do Senhor, ela é uma dádiva de Deus, ela vem do Senhor. E é por isso que Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Certa vez, está escrito no livro de Neemias, que os israelitas estavam reunidos para aprender a palavra de Deus e os sacerdotes então estavam ali ensinando a palavra de Deus, lendo com eles, ensinando, e isso estava trazendo muita tristeza para o coração deles. Por que tristeza? Porque eles estavam descobrindo que o pecado deles haviam destruído Jerusalém e havia levado os israelitas para o exílio na Babilônia. E isso estava deixando eles muito tristes. Mas Neemias, que na época era o líder deles e que também estava tanto ouvindo quanto ensinando a palavra, tinha uma perspectiva bem diferente. Neemias, ele conseguia alegrar e ter esperança na palavra do Senhor. E por que Neemias e as outras pessoas tinham uma perspectiva tão diferente? Porque o foco de Neemias e o foco das pessoas que estavam tristes era outro. Neemias, ele estava focado em quem? Ele estava focado em Deus. Neemias sabia que havia esperança na palavra. Enquanto os israelitas estavam ali achando que eles só estavam descobrindo que o pecado deles tinha gerado, vamos dizer assim, a morte, Neemias estava falando meio assim, não, a gente está aqui conhecendo a palavra que liberta, a palavra que nos salva, a palavra que nos cura, a palavra que é capaz de mudar tudo, de fazer tudo diferente. Então o foco de Neemias era um foco completamente diferente do foco das pessoas que estavam tristes. E Neemias, vendo aquilo, ele pega e fala assim: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, Neemias, vendo aquela cena, vendo a tristeza do povo, e ele no foco certo, ele falou: oi, gente, vamos parar com isso. Vamos beber, vamos comer, é dia de alegria, dia de festa, vamos repartir com quem não tem. Neemias conseguiu enxergar que Deus estava trazendo o seu povo para Israel, que Deus estava levando conhecimento da palavra para o seu povo, que a partir daquele dia ali as coisas iam mudar. Neemias conseguia ver isso, enquanto que as pessoas só conseguiam olhar para o passado, só conseguiam olhar o pecado que eles tinham cometido. E Neemias fala: não, acorda, bora se alegrar, bora beber, bora comer, vamos comemorar um tempo novo.
E quantas vezes nós fazemos como o povo, né? Quantas vezes nós ficamos olhando para as nossas circunstâncias e não conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida, né? Eu lembro que, como os irmãos sabem, meu marido teve Covid em 2020, o Isma teve Covid em 2020 e ele ficou muito doente. E no dia que ele foi entubado, o médico me ligou e falou bem assim, olha, se eu te ligar mais tarde, é para falar que ele faleceu, né? Então, assim, ele tá muito ruim, a gente entubou ele, assim, nos 45 do segundo tempo, mas se eu te ligar hoje à noite ainda, eu queria que você se preparasse, que é para te dar uma notícia ruim. E nessa época eu fui muito forte, porque eu comecei a orar desde aquele dia e meu marido passou 41 dias internado e os 41 dias, todos os dias eu ia para o hospital, eu ia orar, eu cria em Deus, eu me apeguei, eu tive uma força interior muito grande. E uma coisa muito difícil de falar foi Deus, faça a sua vontade, mas eu consegui falar para Deus fazer a vontade dele, e a vontade dele todo mundo já conhece, foi trazer meu marido de volta. Hoje ele está aqui para honra e glória do Senhor. Mas por quê? Porque eu tirei a minha perspectiva do que era para mim a minha realidade e coloquei a perspectiva da situação em Deus. Então, é Deus, a gente não tem controle de nada, a gente tem que entregar para Deus e esperar que Deus faça. Tá? Nós temos um Pai que nos ama e que nos garante um futuro cheio de esperança e cheio de paz. E era nesse foco que Neemias estava. E é nesse foco que eu e você temos que estar hoje, sempre em nossas vidas. Porque, irmãos, tribulação é uma coisa que a gente vai passar sempre. Mas continuando a nossa leitura lá em Filipenses, o capítulo 5 fala bem assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Tem versões que ao invés de amabilidade fala moderação. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. E a gente vai entender por que moderação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que eu devo andar com moderação? Porque não andem ansiosos, ou seja, ande moderado, tem uma moderação. A ansiedade, ela gera medo, ela gera estresse, ela gera distração, ela tende a aumentar os nossos problemas. A gente não consegue ter o foco em Deus, a gente só tem foco nos problemas. Então, isso faz com que a gente tende a aumentar os nossos problemas. Às vezes é um problema até resolvível e a gente só consegue olhar para o problema, a gente não consegue enxergar a solução do problema. Então ele está falando, tenha moderação, até para ser ansioso a gente tem que ter moderação. E aí o verso 7 fecha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Quando nós estamos com foco voltado para Deus, todas as coisas são resolvidas de maneiras fluidas. Continuando a história do meu marido, depois de 41 dias, meu marido saiu da UTI e eu comecei num nível de ansiedade extrema. Aquela ansiedade que te paralisa, aquela ansiedade que te gera medo. E é horrível sentir isso, é horrível, porque você tem medo de tudo, eu tinha medo de tudo, na minha casa o povo me chamava de a louca do Covid, eu não saía, eu não falava com ninguém, eu passava álcool em tudo, às vezes eu saía e eu ficava arrependida de ter saído, ai meu Deus, será que eu vou ficar doente, será que eu vou levar doença para os meus filhos? Então assim, eu não tinha paz, não era normal o que eu vivia, eu não conseguia dormir, eu passava a noite inteira acordada ouvindo música ou lendo, eu não tinha paz para dormir, eu não tinha nada. E isso tudo gerado pela ansiedade. E é como Paulo fala, para a gente ser o quê? Ter moderação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas eu andava ansiosa.
E até que um dia eu falei bem assim, cara, eu preciso sair dessa vida. Foi quando eu comecei a orar, quando eu comecei a pedir para Deus tirar aquele sentimento ruim, aquela angústia, aquela sensação de impotência de dentro de mim. E é isso que Paulo nos ensina. A primeira coisa ele fala, não andeis ansioso por tudo, mas em tudo pela oração e súplicas, ou seja, ore ao Senhor, peça ao Senhor, dê graças ao Senhor. Quando a gente está passando por problemas, a gente não consegue agradecer a Deus, porque a gente só consegue enxergar o problema. Aí você fala bem assim, eu vou agradecer a Deus pelo meu problema. Não, você vai agradecer a Deus porque você acordou vivo, você vai agradecer a Deus porque você teve comida para comer, você vai agradecer a Deus porque Ele está te livrando de um monte. Deus livra a gente de tantas coisas durante o dia inteiro. Mas quando a gente está passando por problema, a gente não consegue enxergar isso. A gente só consegue enxergar assim, não, Deus, eu tenho um problema e você ainda não resolveu meu problema. Mas e todas as outras coisas que Deus faz durante o dia inteiro, a gente não consegue enxergar. E é isso que Paulo está falando. Você está com problema, você está ansioso, você está angustiado, você está passando por luta, você perdeu seu emprego, você não tem dinheiro para pagar suas contas, você está se separando do seu marido, seu filho está desviado, seu filho está bebendo, seu marido está usando drogas, sei lá, qualquer problema que você esteja passando. Entregue ele a Deus, ore, peça para Deus. É isso que Paulo nos ensina. Mas também seja grato a Deus. Deus, apesar de eu estar passando por todas essas dificuldades, eu reconheço que tudo vem de Ti, que a Tua graça me basta, que a Tua misericórdia, a cada manhã elas são renovadas sobre a minha vida, que eu tenho uma vida guiada, guardada por Ti. É isso que Paulo está falando, que apesar de tudo, Deus quer isso, Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer ouvir as nossas petições e Deus quer que a gente dê graças a Ele, que a gente, em meio a um turbilhão de coisas, que a gente consiga enxergar a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romano que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas quando a nossa mente está monopolizada por preocupações e por problemas, a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que entregar tudo para Deus. É Deus quem resolve os problemas, irmãos. Tem horas que você não pode fazer nada. Pensa, a minha situação, meu marido doente, entubado, sedado, a gente é totalmente dependente. A gente fica totalmente dependente de Deus, não tem nada que a gente possa fazer. Só que a gente só consegue enxergar isso quando chega uma situação ao extremo. E é para as coisas mais pequenas da vida que a gente tem que reconhecer isso. A gente é totalmente dependente de Deus. Se você está precisando tomar uma decisão hoje e não sabe o que fazer, ore a Deus. Ore a Deus, mas Deus não me disse nada, então não faça nada. Não é hora de fazer nada, não é hora de tomar decisão nenhuma, não é hora de falar nada, não é hora de decidir nada. Entrega das pequenas às grandes coisas a Deus, que é Ele que vai resolver todas as coisas. Então, a primeira coisa, vamos orar, vamos pedir para Deus, vamos dar graças a Deus, vamos enxergar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Vamos tirar o foco do problema e fazer igual a Neemias. Tira o foco do problema, tira o foco do passado. O passado já passou. Tira o foco do passado e coloca o foco na pessoa certa. Coloca o foco em Deus, que está aí para te ouvir, para resolver problemas. Você não vai conseguir mudar nada, nada. A vida é tão engraçada que no ano de 2020 e 2021, todo mundo esperou, meu Deus, eu vou morrer de Covid, se eu pegar Covid eu vou morrer. Ano passado, acho que foi ano passado, a gente perdeu uma das maiores cantoras do Brasil num acidente de avião. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não adianta você querer fazer o que só Deus pode fazer. Ninguém sabe o dia de amanhã. Deus fez a gente para viver o hoje bem, viver hoje sem angústia, sem ansiedade. Que a gente possa aprender a viver sem a ansiedade acerbada.
porque isso não leva ninguém a nada. Você não vai ficar ansioso, não vai resolver o problema. Ficar sem dormir não vai resolver o problema. Eu não consegui acabar com o Covid ficando acordada os dias que eu fiquei acordada. Você não vai conseguir resolver o seu problema ficando acordado. Eu sei que é difícil, eu sei que as preocupações vêm, mas se vocês fizerem como eu fiz, que é começar a orar, começar a entregar para o Senhor lentamente, é um processo. O Senhor vai tirando do seu coração, o Senhor vai mudando e quando você vê, você nem é mais a louca do Covid, igual eu era. Então, entregue tudo a Deus, entregue, confie, entregue todas as suas preocupações a Deus. Você é o filho de Deus, o filho que Ele ama. Você é a pessoa que Deus morreu por mim e Deus morreu por você. E esse Deus é capaz de fazer a confiança ser substituída, a dúvida ser substituída pela confiança, a preocupação ser substituída pela paz. Que essa seja a nossa oração hoje. Que essa seja a nossa oração hoje. E a pergunta que eu fiz lá no começo, como ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando? Entregando sua vida totalmente a Deus. Entregando, ninguém sabe o futuro, ninguém conhece o futuro. Então entregue o seu hoje para Deus, entregue nas mãos de Deus esse seu problema que tem aí, entrega para Deus. Espera Deus agir, espera o agir de Deus. Ore, peça e agradeça a Deus. Amém?